Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. Na primeira parte do programa de hoje, dia 18 de março, vamos fazer o rescaldo de uma das provas mais emblemáticas organizadas pela Run Porto. Portanto, foi ontem que ela se realizou, contou com mais de 12 mil pessoas e teve como padrinho Domingos Paciência. Comigo eu tenho Jorge Teixeira, o diretor da Run Porto e diretor da prova. Boa noite, Jorge, obrigada por estar presente no Fora do Jogo. Apesar de ser a corrida do Dia do Pai que o traz cá, a Run Porto é muito mais do que esta iniciativa. Quer apresentá-la? É, de facto, a Run Porto é isso mesmo, é o Porto a correr em inglês. Portanto, acho que é uma empresa que, enfim, com essa vertente de colocar a população, digamos, a praticar exercício físico e fundamentalmente virado na área e na vertente da corrida e da caminhada. Acho que conseguimos, depois destes anos todos passados e com alguns, enfim, com todos estes eventos que nós fomos criando e organizando, conseguimos criar uma empatia para com as pessoas e que culmina com coisas maravilhosas como ontem. Termos de facto ali 12 mil pessoas a praticar exercício físico numa manhã de domingo que ameaçava chuva, mas que no momento o São Pedro resolveu inscrever-se à última da hora e portanto foram 12.001. É na verdade enfim, um motivo de orgulho. Eu ontem próprio, enfim, quase que me emocionava vendo tanta gente, anónimos, criando ali uma mística do culto à família, porque esta corrida, e o próprio nome assim o diz, a corrida do Dia do Pai. Nós podemos não ser pais, mas alguém foi nosso pai, portanto é o hino àquilo que é, na minha perspectiva, o sinal distintivo da família, quer dizer, o pai. E pois, nós também temos no nosso currículo a corrida da mulher, só para mulheres. Aqui não, é a corrida do pai, a corrida da família. No fundo, pode-se generalizar a toda a gente, porque, como diz, toda a gente tem um pai, não é? Exatamente, e portanto, nessa perspectiva, esta corrida e caminhada, é de facto, digamos, aquela que nós organizamos e é o nosso primeiro evento do calendário, e nós já temos um calendário muitíssimo preenchido, e que tem vindo, digamos, cada vez mais a ser um daqueles eventos que é sui generis. Para já é único no país, não há até porque nem pode haver, porque ela está registada com todas as marcas, as corridas são marcas que estão registadas digamos, em nosso nome, digamos assim, e portanto a corrida do Dia do Pai é uma coisa absolutamente distinta. Nós organizamos outras corridas, a corrida da mulher, por exemplo, é uma corrida só para mulheres, é de facto um hino à mulher, e eu lembro-me perfeitamente que quando comecei a organizar a corrida da mulher, na nossa base de dados só tínhamos 500 mulheres, pois... Eu já participei nessa corrida. Então, por certo, saberá que aquilo que eu vou dizer neste momento não é mentira, é que vocês... E eu inspirei-me nisto. Imagine-se, por exemplo, dois casais que vão jantar fora, se os homens tiverem que ir à casa de banho, normalmente nunca vão acompanhados, mas vocês, quando se levantam, vão sempre acompanhadas, as senhoras nunca vão sozinhas, e, portanto, inspirando-me nisto, se por cada 500, portanto, houver outras 500, o que é certo é que o ano passado tivemos 17.435 mulheres, que é qualquer coisa de fabuloso. A corrida de São João, outra corrida carismática da cidade. Jorge, precisamente por falarem no ano passado, estamos neste momento a ver imagens, não sei se quer comentar. Da corrida do Dia do Pai, de facto, e temos ali também a nossa mascote, o Runito, que tem, digamos, as iniciativas as iniciais da nossa empresa, e pronto, e aqui as imagens, como eu costumo dizer, falam mais do que 1000 palavras, são multidões que se juntam a nós e que vêm, de facto, não só praticar exercício físico, mas fundamentalmente, que é aquilo que eu digo muitas vezes, passar uma bela manhã de domingo, que se não estivéssemos ali estaríamos a fazer outra coisa qualquer, a dormir, sei lá. Coisas muito menos interessantes. Exatamente. Portanto, o balanço que faz pelas palavras que acabou de proferir é bastante positivo, não é? Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que a Run Porto, até porque nós temos na nossa empresa a palavra Porto impregnada. Em várias entrevistas que eu tenho dado eu costumo dizer isto, e isto é verdade, nós respiramos Porto por todos os lados.
E temos um culto da nossa cidade, porque somos naturais do Porto, um culto da nossa cidade que de facto faz com que sejamos muitíssimo respeitados. E aqui devo também deixar presente, quer dizer, que a nossa parceria e, digamos, a própria Câmara Municipal do Porto e a Porto Lazer, que tem estado connosco em todos os eventos e que, no fundo, acreditando em tudo aquilo que eu lhes vou apresentando e que eles depois veem, e de facto não há dúvida nenhuma que a cidade está cada vez mais com mais energia, está com... E depois também há outra coisa, é que estes eventos geram economia para a cidade. Nós organizamos um evento chamado Maratona do Porto. A Maratona do Porto, o ano passado, trouxe mais de 2.000 estrangeiros à cidade, que é uma referência, que ficam cá 5 dias. Esses 2.000 estrangeiros são 4.000 pessoas, porque eles não vêm sozinhos. Feitas estas contas, eu tenho um estudo económico que me diz que foram cerca de 2 milhões de euros que num fim de semana se gastaram na nossa cidade. Portanto, estes eventos não se confinam, não é? Exatamente, não se confinam só naquilo que é a prática do exercício físico, mas também em termos de gestão para aquilo que é a fraca economia que hoje existe e devo-lhe dizer, os cafés, os restaurantes, todo o comércio por onde a corrida passa agradece-nos e de que maneira, e estão sempre com saudades de ver quando é que é a corrida do Dia do Pai, quando é que é a corrida da mulher, quando é que é outro evento que nós organizamos, e esse faz este ano 20 anos, a corrida de São Silvestre do Porto. Costumo dizer que é a menina dos meus olhos, de facto foi aí que eu nasci como organizador. Foi a primeira que organizou. Exatamente, faz este ano 20 anos. As inscrições esgotam-se em 48 horas. Eu estou-lhe a falar de 7.500 participações. Nós abrimos as inscrições e aquilo são 48 horas. É bastante significativo, não é? Aquilo já entrou de tal maneira naquilo que é a tradição da cidade, que é uma coisa absolutamente abismal, digamos, a participação das pessoas. Este ano espero poder tornar a realidade mais um sonho, que é no final ter lá uma mega tenda com, enfim, uns milhares de quilos de bolo rei para todos festejarmos com champanhe os 20 anos da São Silvestre do Porto. Jorge, Domingos Paciência foi o padrinho da iniciativa de ontem, da corrida do Dia do Pai. Apesar de ser um homem do futebol, foi importante para vocês tê-lo como padrinho? Atenção, o Domingos agora também já é atleta, também já corre. É verdade, atenção, porque o Domingos neste momento, e já correu a meia maratona, outro evento que eu organizo, a meia maratona Sport Zone, o ano passado. O Domingos é um particular amigo, é um bom amigo, é uma pessoa que por quem nós temos muitíssima consideração e estima. Ele não vai ficar zangado se eu disser isto, respira Porto por todos os lados também. É notório. É um dos nossos ídolos, e fiquei muito grato por ele ter aceito ser padrinho deste evento, porque também como pai, sendo um pai ainda jovem, mas um pai com referências em termos de família, portanto é uma pessoa que é respeitadíssima na sociedade e, portanto, foi para mim um privilégio ter, digamos, aquela personalidade tão simples a ser o padrinho e a dar o tiro de partida. Aliás, eu em jeito de brincadeira, peço desculpa aos benfiquistas, disse-lhe a ele, quando des o tiro de partida, se for águia, acerta-lhe à primeira. Como disse, esta corrida teve também muita participação por parte de mães e crianças, que tem sido também uma nota dominante em todos os eventos que vão organizando. Exatamente. Hoje a família sai de casa, porque a nossa mensagem é tirar as pessoas de casa. A nossa mensagem mas as pessoas são todos, quer dizer, é o pai, é a mãe, é os filhos, e já são as próprias crianças que vão, por exemplo, e passo a publicidade, às lojas Sport Zone, buscar as fichas de inscrição, e são elas próprias que se inscrevem, ou que inscrevem os pais, ou então vão ao nosso site, ao Run Porto, e inscrevem-se online. Muitas vezes fazem uma pré-inscrição porque não fazem o respectivo pagamento e depois os pais têm que pagar mais tarde, etc. Mas todo este movimento é giríssimo em termos de família e é uma coisa... Por exemplo, ontem na corrida de ontem deu-se uma coisa muito engraçada. A vencedora é filha de um atleta também e nunca tinha ganho ao pai em corrida. E ela ontem foi a primeira vez que numa aposta que fez com o pai que lhe havia de ganhar e ganhou. Marta Martins, não é? Marta Martins, exatamente. Aliás, essa miúda teve em tempos uma doença muito complicada, venceu de facto essa doença, é uma lutadora, é uma grande atleta e sinceramente dentro de poucos anos vamos ouvir bastante falar dessa Marta Martins, que eu acredito nela como uma grande campeã. O ano passado, a corrida, já falamos no vencedor da equipe do feminino, o ano passado, em termos de masculino, o vencedor foi o Rui Pedro Silva. Este ano, quem foi? Este ano foi exatamente Daniel Pinheiro, do Maia Atlético Clube. O Rui Pedro Silva
participou, mas vem de uma lesão e, portanto, ainda não estava, digamos, em forma e, portanto, foi, enfim, em ritmo de treino participar e, portanto, numa lógica daquilo também que é a amizade que tem por nós. Da mesma forma também a Jéssica Augusto, que também participou na prova, mas também não estando em forma, participou numa lógica também de um treino, enfim, um pouquinho mais acelerado, mesmo assim foi quinta classificada e outras personalidades que também participaram, as nossas campeãs Aurora Cunha e Manuela Machado e outros mais. Referências, não é? São referências da nossa educação, porque nós habituámos-nos a ver estas personalidades. Nós também pela conduta que tinham. Exatamente. Na vida. É que nós habituámos a vê-los vencer nas pistas, vencer na estrada. Mas há uma coisa que é importante, que é o pós-competição. E estas duas, eu estou-me a referir à Aurora e à Manuela, são duas personalidades que nós olhamos para elas e continuamos, acho que o país continua a gostar. Vê-las como exemplos também, exatamente, não é? Mesmo na era pós-desporto. Exatamente. Jorge, vi uma entrevista sua, dada no ano passado, em que dizia que o objetivo da Run Porto era tornar a cidade do Porto mais saudável. Acha que este objetivo tem vindo a ser alcançado? Eu acho que sim, agora já tenho um outro, que é tornar a cidade do Porto a capital da corrida em Portugal. E o que é preciso para que isso aconteça? Preciso continuar a trabalhar da forma que estamos a trabalhar, continuar na senda do sucesso, porque o sucesso a mim não me incomoda. Enfim, quando eu digo o sucesso global, o sucesso do evento, não é o sucesso pessoal. O sucesso pessoal a mim diz-me muito pouco, até porque nesse aspecto sou um bocado introvertido e escondo-me um pouco atrás daquilo que é, sou um pouco low profile, escondo-me atrás, enfim, já não consigo esconder-me muito, mas tento ainda. Nunca me colocarei em bicos de pés e nessa perspectiva acho que essa é de facto a minha forma também de estar na vida. Agora, a capital da corrida em Portugal, não tenho a menor dúvida que vamos conseguir tornar a cidade do Porto, até porque a cidade do Porto tem condições ótimas. É uma cidade que está aqui à beira-rio e à beira-mar. Temos uma paisagem absolutamente fantástica. O percurso da Maratona do Porto está considerado por múltiplos estrangeiros que por cá têm passado, e eu reconheço, porque eu conheço muitas maratonas por todo o mundo, como um dos mais belos do mundo. Ver o Porto do lado de Gaia e o contrário é uma coisa. Uma paisagem, a cada curva que nós fazemos é um postal que nos fica nos olhos. É um privilégio. E nós somos de facto uns privilegiados, que por vezes a nossa Foz, sei lá, a nossa Ribeira, nós temos coisas tão bonitas, que às vezes nem nos lembramos. Mas nem valorizamos porque vamos vendo. Mas eu acho que isto que acontece normalmente pela humanidade, os homens são assim mesmo, mas eu acho que estão reunidas as condições para atingir esse objetivo de tornar de facto a cidade do Porto como a capital da corrida em Portugal, não tenho dúvidas nenhuma. Jorge, na quarta-feira passada foi inaugurado o Museu da Corrida. Onde é que está realizado e qual é o que é que se pode encontrar neste espaço? Essa é mais uma das minhas loucuras e que eu tenho muito a agradecer à Câmara Municipal do Porto e à Porto Lazer e à Domus Social, que nos facultaram um espaço onde vamos, não só o primeiro andar será, digamos, um museu. Nós temos muita história para contar em 20 anos. Muitas histórias para contar. Eu sei lá, eu contar-lhe-ia, por exemplo, uma história muito engraçada, se me é permitido, uma coisa muito rápida. Como sabe, nas corridas de fundo normalmente são ganhas pelos quenianos, não é? E portanto, e esta história é engraçadíssima porque a tradição são primeiro, segundo e terceiro quenianos, mas um dos quenianos, numa célebre corrida de São João, aqui há 12 anos atrás, deslumbrou-se com a nossa Foz e quando fomos para chamá-lo para o pódio, era o segundo classificado, ele não aparecia. E eu fui ter com o primeiro classificado, porque já não era a primeira vez que cá vinha, o James Moibano, e disse-lhe assim, arranja-me outro que vocês são todos iguais, que é para fazer o pódio rapidamente. Senão os convidados vão-se embora. E ele arranjou, e que isto foi tudo muito engraçado. Passou por ter sido o segundo. Pronto, estas são as pequenas grandes histórias que nós temos para contar em 12 anos, histórias em fotografias, histórias em textos, histórias em... Nós temos um texto muito interessantíssimo que é a Apologia dos Últimos, em que o primeiro passa a ser o último se todos desistirem, por exemplo. São coisas que nós não pensamos, mas que dá que pensar. E tudo isto pode ser visto na loja do corredor, no primeiro piso, que será, digamos, o museu, e no piso de baixo, dentro em breve, já na próxima semana, irão ser convidados através do nosso Facebook e do nosso site e da nossa base de dados para inúmeras palestras com a vertente, direcionadas para a vertente da corrida e da caminhada, como por exemplo o tal local onde se pode fazer esta pergunta estúpida, passo o termo, será que correr de manhã faz bem? Porque não à tarde? Bem, e à noite? Posso correr à noite? Se calhar são perguntas estúpidas que nós não temos a quem fazer, mas ali tem quem lhes vai responder. Falar sobre nutrição, falar sobre podologia, sobre a massagem desportiva, sobre o banho depois da prova, sobre o banho depois digamos, do treino.
tanta aspectos coisa. importantes que muitas vezes são desvalorizados, não é? Jorge Teixeira, para terminar, pedia-lhe só que fizesse uma referência às efemérides que este ano acontecem, porque são algumas, não são? Muito rapidamente, para fecharmos. São 4. Uma já passou, Corrida do Dia do Pai com 10 anos. Em junho, Corrida de São João festeja 15 anos. Em novembro, 3 de novembro, a Maratona do Porto, uma loucura, festeja 10 anos, e em dezembro a São Silvestre do Porto festeja 20 anos. Aliás, deixe-me dizer-lhe o seguinte, uma vez perguntaram-me de todos os eventos, de qual deles é que eu gostava mais. Gosto de todos, porque são todos meus filhos. Acredito. E por isso merece também os parabéns, não só como pai, até agora com confirmação que tem 2 filhos, amanhã é o dia do pai. Aproveito 2 netos também. 2 netos também, ótimo. E também por todo o trabalho que tem feito pelo desporto na cidade do Porto. Parabéns, Jorge Teixeira, e obrigada por ter vindo ao Fora do Jogo. Conferimos agora os resultados e as classificações das equipas da Associação de Futebol do Porto depois da jornada deste fim de semana. Decorreu este fim de semana a 26ª jornada do Campeonato Distrital da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Lixa 1, Valonguense 0, Alpendurada 0, Rio Tinto 0, Baião 1, Sobrado 3, Nogueirense 2, Candal 0, Cerzedo 2, São Pedro da Cova 1, Hermesinde 2, Perafita 3, Canidelo 0, Barrosas 0, Peruzinho 1, Dragões Sandinenses 2 e Oliveira do Douro 3, São Martinho 2. Lidera a tabela o Lixa com 52 pontos, seguido do Perafita com 46. Nos 4 últimos lugares, o Valonguense com 28 pontos, Baião com 27, Hermesinde com 24 e Peruzinho no último lugar com apenas 17 pontos. Na Série 1 da Primeira Divisão Distrital, disputou-se este domingo a 26ª jornada. Progresso 1, Golpilhares 2, Crestuma 2, Lavrense 2, Leverense 1, Valadares 0, Bogadense 3, Lessa do Balio 1, Custóias 1, Foz 1, São Félix da Marinha 1, Senhora da Hora 2, Avintes 4, Sporting da Cruz 0, Valazar 0, Vila Futebol Clube 3 e Pedroso 3, Vila Chã 1. Lidera a classificação o Golpilhares com 70 pontos, seguido do São Félix com 59. Mais atrás, o Valadares com 52. Nas 2 últimas posições, o Balazar com 22 pontos e no último lugar o Sporting da Cruz com apenas 8. Na Série 2 da Primeira Distrital, disputou-se este domingo também a 26ª jornada. O jogo entre o Pedroços e o Vilarinho foi adiado por falta de policiamento. Gens 0, Vila Caís 0, Maia Lidador 0, Aliança Gandra 1, Castelo da Maia 3, Nuno Álvares 2, Citânia de Sanfins 4, Águias de Iris 1, Folgosa da Maia 0, Marco 09 1, Mocidade de São Gemilo 2, Atlético de Rio Tinto 3 e Gondim Maia 2, Alfenense 1. Lidera a classificação o Citânia de Sanfins com 48 pontos, seguido do Aliança de Gandra com 44. Nos 2 últimos lugares, o Folgosa da Maia com 21 pontos e na última posição o Mocidade de São Gemilo com 20. Na Série 1 da 2ª Divisão Distrital, disputou-se este fim de semana a 25ª jornada. Sporting São Vítor 1, Desportivo de Portugal 1, Marechal Gomes da Costa 2, Estrelas de Fanzaros 2, Águas Santas 0, Canelas 2010 1, Atlético de Vilar 0, Torrão 3, Aldeia Nova 3, Ramaldense 1, Inter Milheirós 2, São Romão 0, Medense 1, Arcozelo 0 e o jogo entre o Sporting de Campo e os Lusitanos foi interrompido aos 75 minutos quando o Campo vencia por 1-0. No primeiro lugar da tabela classificativa segue o Canelas 2010 com 61 pontos, seguido do Sporting de Campo com 49. Nos 2 últimos lugares, Atlético de Vilar com 23 pontos e na última posição, os Estrelas de Fanzares com apenas 4. A Série 2 da 2ª Divisão Distrital disputou também a 25ª jornada. Pena Maior 3, Frazão 1, Airães 3, Salvadorense 1, Ferreira 5, Rio Moinhos 2, Soalhães 3, Carvalhosa 2, Livração 5, Raimonda 2, Sobrosa 1, Vila Boa de Quires 0, Passos de Gaiolo 0, Caí de Rei 0 e Marco 09B2, Sobreirense 0. Lidera a classificação o Pena Maior com 61 pontos, seguido do Livração com 58. Nos 2 últimos lugares, o Passos de Gaiolo com 12 pontos e na última posição o Sobreirense com apenas 8. Segue-se o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pelo atletismo e com a prestação excelente de Portugal no 6º Campeonato da Europa de Pista Coberta de Deficientes Intelectuais.
De facto, a participação de Portugal neste campeonato, eu não diria que foi uma surpresa, mas acho que de facto é capaz de ter ultrapassado as melhores expectativas. Nós estamos a falar de uma delegação que tinha 14 atletas e o saldo em termos de resultados foram 23 medalhas e, portanto, 8 medalhas de ouro, 10 de prata e 5 de bronze, o que eu acho que, de facto, na minha perspectiva pessoal, julgo que ultrapassaria as melhores expectativas que, eventualmente, Portugal poderia ter. Eu julgo que, a nível destas modalidades, nomeadamente da deficiência intelectual, Portugal já esteve muito bem representado, ou tem vindo a estar nos palcos internacionais, e eu julgo que estes resultados acabam por ser também um incentivo, uma experiência de participação internacional, mas acaba, sobretudo, eu já referi isto aqui várias vezes, a forma como estes atletas se entregam a este tipo de objetivos, na minha modesta opinião, ainda tem muito maior valor do que provavelmente nos atletas de alta competição. Nós estamos a falar de atletas que se suplantam também nas suas próprias limitações. E, portanto, isto também é uma forma de integração destas pessoas com deficiência no todo nacional. E, portanto, faz muito mais sentido haver este tipo de representação, que eu acho que é muito mais valorizado quando se fala em termos sociais na integração das pessoas. Cada vez mais penso que esta valorização é muito importante. E dos resultados propriamente ditos, gostaria de fazer 2 destaques, nós depois podemos falar, mas 2 destaques. O Lénion Cunha, que tem 6 medalhas, 4 de ouro e 2 de prata, porque estamos a falar naturalmente em várias modalidades, ou em várias variantes do atletismo, e o Gracelino Barbosa, que tem 3 medalhas de ouro. Portanto, são 2 destaques individuais que eu penso que são importantes de reter. Lénion Cunha, que já tinha conquistado uma medalha de bronze no salto em comprimento nos Jogos Paralímpicos de Londres. Sim, eu julgo que o Lénion Cunha tem vindo a dar continuidade a resultados excelentes. Ele desta vez foi também medalha de ouro no pentatlo e, portanto, julgo que é um dos resultados. São tantos resultados que, efetivamente, será difícil destacar, mas o Lénion Cunha, julgo que também no salto em comprimento fez uma excelente marca. Por exemplo, foi recorde nacional, porque integrou a equipa dos 4x400, foi recorde nacional e foi um excelente resultado para a estafeta feminina. Também aqui referir, porque também não se disse, mas o Lénion Cunha teve o primeiro lugar no pentatlo e o segundo foi o Tiago Duarte, portanto Portugal Exatamente. Até teve o primeiro e a segunda classificação. No pódio. E depois acaba por explicar um bocadinho a forma como Portugal esteve nestes campeonatos, porque ganhou coletivamente, quer em femininos, quer em masculinos. Aliás, a vitória nos masculinos é folgadíssima, com 183 pontos, muito à frente da França e da Ucrânia, que tiveram respectivamente 75 e 72 pontos. Penso que, apesar de tudo, mesmo nos femininos, acabou por ser uma vitória excelente, porque acabou por ser uma vitória um bocadinho mais curta, mas tiveram cerca de 30 pontos sobre a Polónia, tiveram 82 pontos, e também a Ucrânia, que foi a terceira, com 51 pontos. Portanto, Portugal... Penso que seja importante referir que Lénion Cunha foi também eleito o melhor atleta da Europa. Sim, essa é o outro destaque dos campeonatos, de acordo, aliás, com estes resultados que ele acabou por ter, com 4 medalhas de ouro e 2 de prata, acabou naturalmente por ser uma sequência lógica, depois premiar em termos individuais o melhor atleta do campeonato ter sido um português. Eu fui acompanhando a conquista destas medalhas de Lénion Cunha no Facebook dele. Ele foi colocando vários posts acerca destas medalhas que foi conquistando e estava incrédulo com o que lhe estava a acontecer, principalmente depois de uma semana que tinha sido bastante difícil com um problema de saúde que o tinha impedido de treinar. Eu acredito que sim, mas eu acho que o Lénion Cunha deve ser daqueles atletas, portanto, de deficiência intelectual, que tem mantido uma regularidade maior, portanto, desde a década, pelo menos, não vamos mais atrás, mas pelo menos desde a primeira década deste século, portanto, a partir do ano 2000, penso que se tem ouvido referências muito elogiosas, e ele acaba por ser distinguido, e é um atleta com bastantes qualidades do ponto de vista da sua persistência,
da sua prestação desportiva e tem sido alvo das mais variadas homenagens nos últimos tempos, e eu penso que isso também lhe confere, porque os grandes atletas também se veem por aí, lhe confere ainda maior dimensão, porque ele não se deixa deslumbrar pelos resultados que tem tido, de grande valia em termos internacionais, não se deslumbra também com as homenagens e acaba sempre por surpreender e estar sempre muito mais motivado para os novos desafios que enfrenta. Sem dúvida, e quem surpreendeu este fim de semana foi também o Vitória de Guimarães, no basquetebol, que fez história ao vencer a final da Taça de Portugal frente ao Benfica. Sim, aliás, isto do fim de semana desportivo deve ser a maior surpresa. Eu julgo que o Benfica, nesta modalidade, inclusivamente, julgo que tem a hegemonia nacional, tem a melhor equipa, tem os melhores valores em termos individuais, e de facto a vitória nem sequer é uma vitória que se possa dizer que possa sofrer contestação. Foi uma vitória muito esclarecedora, um resultado de quase 20 pontos e, portanto, inclusivamente o Guimarães atingiu os 100 pontos, e eu julgo que, de facto, o Benfica, obviamente, só tinha, como aliás aconteceu, o Carlos Lisboa, no final, explica esta diferença para dizer que houve uma percentagem de lançamentos de 2 e 3 pontos do Vitória de Guimarães que teve uma maior eficácia, uma grande eficácia de lançamento, e portanto acredita que também acabou em termos defensivos o Benfica por não estar no seu melhor e ter, em termos defensivos, ter estado muito aquém daquilo que poderia ter feito. E na verdade há aqui uma coisa que é importante ressalvar, é que o Benfica, apesar de ser de facto uma equipa à parte no universo nacional do basquetebol, está a cerca de 16 anos sem conquistar a Taça de Portugal, sendo um recordista, porque de facto o Benfica é o que tem o maior número de troféus, que são 18 vitórias. Apesar deste ranking, na verdade o Benfica, apesar desta hegemonia toda, não consegue efetivamente ganhar a Taça de Portugal desde 96. Eu penso que o Guimarães tem que estar de parabéns, porque a seguir, por exemplo, um grande clube como o Benfica, como o Sporting e o Futebol Clube Porto, que até são grandes, mas que vão acabando com algumas secções, ou são intermitentes, como é o caso do basquete no Futebol Clube Porto, ou o hóquei em patins no Sporting, o Guimarães tem vindo a crescer do ponto de vista da sua dimensão clubística, a ter um certo ecletismo, e quer, por exemplo, no voleibol, quer no basquetebol, tem de facto tido resultados muito interessantes, que efetivamente vão para além daquilo que possa ser o futebol. E, portanto, o Guimarães aqui acaba por ser o corolário lógico, eu diria, do trabalho esforçado que eventualmente uma equipa como a Guimarães tem feito. Aliás, o treinador de Guimarães também dizia que, efetivamente, ganhar ao Benfica desta maneira, e ganhar uma equipa como a Benfica, que ainda teria mais valor em termos daquilo que podia ser a conquista deste troféu. Aliás, isto são declarações elucidativas de quem foi surpreendido, inclusivamente, pela prestação da própria equipa. Apesar de ser um marco histórico no palmarés do Vitória de Guimarães, esta foi a segunda vez que esta equipa conquistou esta Taça de Portugal de basquetebol. É verdade, mas eu não retiro este mérito que eu referi, porque o Benfica, de facto, como disse, é uma equipa à parte. Aliás, eu queria fazer aqui também uma referência. O Benfica eliminou nas meias finais o Sampaense, e o Guimarães já tinha o mérito de ter eliminado a Ovarense. Está uns furos muito largos abaixo daquilo que tem sido a equipa, ou que foi uma equipa que esteve no universo do basquetebol nacional, uma das melhores equipas, mas na verdade o Guimarães também teve esse mérito. Portanto, esta vitória sobre o Benfica é o corolário de um percurso nesta competição extremamente interessante. O Guimarães já agora ganhou nas meias finais ao Ovarense por 73-71, o que demonstra que esta vitória sobre o Benfica é de facto um marco histórico para o Guimarães. Aqui eu acho que fica a ganhar a modalidade, e acho que de facto o basquetebol nacional acaba por, com estes resultados mais surpreendentes, demonstrar que nem sempre os melhores no fim ganham o jogo. Cancelo, obrigada por este comentário ao fim de semana desportivo. Até à próxima segunda-feira. Assim chegamos ao fim desta primeira parte do Fora do Jogo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo.